Nem toda visão é divina. A Bíblia nos mostra que Satanás também age no campo espiritual, imitando dons e manipulando revelações. Em muitas passagens, o inimigo usou sonhos, visões ou palavras espirituais para enganar. Seu objetivo é afastar o homem de Deus e destruir aqueles que não discernem a origem das manifestações. Por isso, é fundamental conhecer a palavra e aprender a separar a verdade do engano. Vivemos em tempos onde o espiritual está sendo buscado com intensidade. Muitas pessoas querem ouvir Deus, ver anjos, ter revelações, mas nem sempre estão preparadas para discernir o que vem do alto. O inimigo sabe disso e se disfarça de luz para confundir os mais fracos na fé. Até mesmo os eleitos podem ser enganados se não estiverem firmes na verdade. O alerta bíblico é claro e urgente. Este roteiro mostrará, com base na Bíblia, momentos onde Satanás ou seus agentes usaram visões e sinais para enganar. Também abordaremos como proteger a mente e o coração contra revelações falsas. Deus nos deu o dom do discernimento espiritual e precisamos usá-lo em todo o tempo. Não basta ter dons, é preciso reconhecer suas fontes. Vamos entender essa verdade com profundidade. No Éden, Satanás se apresentou como serpente, mas sua arma principal foi a distorção espiritual. Ele não agiu com força bruta, mas com astúcia e uma falsa revelação. Ele questionou o que Deus havia dito e ofereceu um novo entendimento, como se fosse algo superior. Isso se repete hoje. O inimigo oferece luz, mas é engano disfarçado. Eva acreditou numa visão espiritual distorcida. A tentação foi baseada em uma promessa espiritual: sereis como Deus. Essa proposta atraiu Eva, que foi seduzida pela aparência do fruto e pela suposta sabedoria. Perceba como a estratégia do inimigo envolveu aparência, promessa e sabedoria. Não foi um ataque direto, mas um engano sofisticado. Assim, muitos ainda caem, acreditando estar recebendo revelações divinas. Satanás continua usando promessas de revelação, prosperidade e poder espiritual para enganar. Ele pode até fazer parecer que é Deus falando, mas distorce a verdade. Por isso, é necessário confrontar toda visão com a palavra. Se contradiz as Escrituras, não vem de Deus. O erro de Eva foi dialogar com o inimigo em vez de se firmar na verdade de Deus. Muitos hoje veem anjos, ouvem vozes ou têm experiências sobrenaturais que parecem boas, mas são armadilhas. Eva viu, ouviu e sentiu, mas caiu. A emoção não pode ser o único filtro. É o Espírito Santo quem revela a verdade. Ele jamais se contradiz ou contradiz a Bíblia. Por isso, devemos vigiar mesmo nas experiências mais espirituais. O exemplo de Eva ensina que o inimigo pode se apresentar como guia espiritual. Ele fala como se tivesse autoridade divina, mas suas palavras trazem morte. O início do pecado no mundo veio por um diálogo espiritual corrompido. Cuidado com aquilo que parece bonito, mas esconde veneno. A verdade liberta, mas a falsa visão escraviza. Em 1 Reis 22, vemos uma cena impressionante. Um espírito se apresenta diante de Deus e se oferece para enganar Acabe. Ele se disfarçaria de espírito de profecia e colocaria mentiras na boca dos profetas. Deus permite como juízo, pois Acabe já estava endurecido. O espírito enganador entra nos profetas e eles profetizam vitória, mas era mentira. Isso mostra que até líderes espirituais podem ser usados pelo engano se estiverem longe de Deus. Os profetas pareciam sinceros, falavam com autoridade, mas estavam sendo manipulados. A visão que eles anunciaram era inspirada por um espírito maligno. O povo acreditou, e o rei foi à guerra e morreu. O resultado da falsa visão foi destruição. Micaías, o único profeta fiel, denunciou o engano e foi preso por dizer a verdade. Hoje, muitas vozes verdadeiras também são caladas por denunciarem visões falsas. Mas o discernimento prevalece. A verdade sempre se cumpre. Os profetas enganadores agradavam os ouvidos, enquanto Micaías falava o que Deus dizia.
O inimigo sempre oferece palavras doces, mas são veneno. Acabe escolheu ouvir os profetas manipulados. Ele preferiu a visão confortável em vez da verdadeira. Isso ainda acontece quando as pessoas buscam revelações que confirmem seus desejos. O inimigo sabe disso e fornece exatamente o que agrada à carne. O espírito mentiroso não aparece como demônio, mas como um profeta de vitória. Essa história alerta. Visões podem vir de espíritos demoníacos autorizados por Deus para cumprir juízo. Quando o coração se afasta da verdade, o engano encontra espaço. Por isso, o coração precisa estar alinhado à palavra e não aos próprios desejos. Só assim, as visões verdadeiras serão reconhecidas. Em Atos 16, Paulo encontra uma jovem que adivinhava e dizia grandes verdades. Ela reconhecia que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, discerniu que aquilo vinha de um espírito maligno. Ela falava como profetisa, mas estava possessa. Era uma visão falsa com aparência verdadeira. O espírito de adivinhação é uma imitação maligna do dom de revelação. Essa jovem lucrava muito com suas visões, sendo explorada por homens gananciosos. Ela via, previa e falava, mas era escravizada espiritualmente. Muitos hoje estão nesse mesmo cativeiro, visões espirituais misturadas com manipulação e comércio. Paulo não se deixou enganar pelo conteúdo das palavras, mas pelo discernimento do Espírito por trás delas. Isso é fundamental. Não basta analisar a mensagem, é preciso sentir a fonte. O Espírito Santo revela o que os olhos não veem. Por isso, não se deve correr atrás de revelações sem discernimento. O engano pode ter aparência de luz. Após ser liberta, a jovem deixou de prever o futuro, o que mostra que era o Espírito quem operava. O dom maligno desapareceu quando a verdade chegou. Isso confirma que nem toda visão vem de Deus, mesmo quando diz verdades. O inimigo também fala verdades para legitimar o engano. Ele mistura verdade e mentira para confundir. Esse episódio ensina que visões precisam ser julgadas espiritualmente. Quem busca experiências sem alicerce na palavra pode ser enganado. O espírito da adivinhação ainda atua hoje, principalmente em ambientes onde se despreza o discernimento. A Bíblia alerta: provai os espíritos para ver se são de Deus. 1 João 4, 1. Em 2 Coríntios 11, 14, Paulo afirma que Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não vem com aparência horrível, mas com beleza, brilho e aparente santidade. Isso é o mais perigoso. O inimigo usa visões espirituais com aparência divina. Ele pode aparecer como anjo, Jesus, luz celestial, tudo para enganar. O engano é eficaz porque parece autêntico. Quem não está firmado na verdade, acredita no que vê. Muitas seitas surgiram após visões com seres brilhantes ou anjos reveladores. Mas por trás da luz estava a escuridão. Satanás é mestre em imitação. Ele sabe o que o ser humano deseja ver e entrega isso. Paulo estava alertando contra pregadores que usavam falsa aparência de espiritualidade. Mas o princípio serve também para visões. O inimigo sabe copiar o sobrenatural. O objetivo é afastar do verdadeiro evangelho. Toda visão precisa ser submetida à Bíblia. Se não aponta para Cristo crucificado e ressurreto, rejeite. Há pessoas sinceras sendo enganadas por visões de falsos anjos. Isso gera confusão, doutrinas estranhas e distorção da fé. O povo de Deus precisa voltar ao evangelho puro. O Espírito Santo não contradiz a palavra nem confunde. A revelação verdadeira gera arrependimento e santidade. A falsa promove orgulho e heresia. Não é pecado ter visões. O pecado é confiar em qualquer visão, sem julgar seu espírito. A igreja precisa ensinar mais sobre discernimento. Ver luz não significa estar na luz. Só a palavra é lâmpada para nossos pés. Cuidado com aparições, vozes ou luzes. Julgue tudo com base nas Escrituras. Jesus alertou: nos últimos dias surgiriam falsos cristos
e falsos profetas com grandes sinais. Mateus 24:24. O engano será tão forte que, se possível, enganaria até os eleitos. Essas manifestações incluirão visões, milagres, sonhos e revelações. Mas todas serão inspiradas por Satanás. O propósito: afastar do verdadeiro Cristo. Paulo reforça em 2 Tessalonicenses 2:9 que o anticristo virá com poder, sinais e prodígios da mentira. Ele vai seduzir com manifestações espirituais enganosas. Por isso, a base da fé não pode ser experiências, mas a verdade revelada nas Escrituras. O engano é permitido para provar quem realmente ama a verdade. O Apocalipse também fala da besta e do falso profeta, que farão sinais que enganam. Apocalipse 13. Serão visões poderosas, capazes de comover multidões, mas estarão a serviço das trevas. O cenário já está sendo preparado. Muitos já estão sendo seduzidos por vozes que não vêm do céu. A resposta para isso é vigilância espiritual. A fé precisa estar firmada em Cristo e não em novas revelações. Deus continua falando, sim, mas Satanás também. E só quem tem o Espírito Santo consegue discernir a origem. A palavra de Deus é o nosso filtro eterno. Qualquer visão que contraria a cruz deve ser rejeitada. Por isso, não se encante com qualquer manifestação sobrenatural. Ore, jejue, estude a Bíblia e peça discernimento. A luz verdadeira sempre exalta Jesus como Senhor. A falsa visão coloca o homem no centro. Nos últimos dias, o engano será mais sofisticado, mas o Espírito da Verdade nos guiará até o fim. A Bíblia é clara: nem toda visão é de Deus. O inimigo é mestre em imitar, distorcer e confundir. Ele usa o espiritual para enganar, seduzir e desviar do caminho. Mas o Senhor nos deu a palavra e o discernimento. Precisamos vigiar, julgar e permanecer firmes na verdade. O dom de visão é real, mas o engano também. Que o Espírito Santo nos mantenha sensíveis e vigilantes. Você já conheceu alguém enganado por visões espirituais? Deixe seu comentário e compartilhe esse alerta bíblico com mais pessoas. Inscreva-se no canal para mais estudos profundos e revelações da palavra.